Queda. A palavra usada para definir a ruptura que foi feita na relação entre Deus e o homem. Deus, então, não é mais o padrão referencial do homem, da perspectiva do homem, mas a autorreferência passa a ser aquilo que move o homem. As consequências disso são inúmeras, mas eu gostaria de refletir e ponderar com vocês como pelo menos uma consequência, um pecado. Justiça própria. Não falamos tanto sobre ela porque não queremos perder o nosso senso de superioridade. Não queremos deixar de sentir e dizer que o outro nos deve, que o outro ele deve nos servir, que o outro peca contra mim. A justiça própria, ela defende o nosso ego, que é grande, mas frágil. Por isso, eu quero então olhar com vocês para Davi, um dos reis de Israel no Antigo Testamento, talvez o rei mais notável. Ele é de maneira permanente citado em toda a Escritura. Davi tem um diálogo dramático com o profeta Natã. E eu quero ler o texto onde esse diálogo se estabelece. Ele está em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 1. Eu peço que você abra comigo. Mas antes de ler necessariamente o texto, eu queria rapidamente dar o contexto onde a história que vai ser tratada nesse texto se dá. Davi era um rei que ia para as batalhas de seu povo. Ele era um rei que, dado ao seu contexto histórico e cultural, tinha muitas mulheres. Mas ele olha para uma das mulheres do seu soldado, ele a deseja. E ele não nega a si mesmo o seu desejo. Antes, ele toma a mulher do seu soldado chamado Urias e a sua mulher chamada Betseba como mulher para ele mesmo. Ele adultera com essa mulher. Essa mulher, então, ela engravida. E Davi, na tentativa de não se colocar numa situação onde um rei comete um adultério, um pecado, ele tenta fazer com que Urias, entre as guerras, se deite com a sua mulher. Mas ele não consegue fazer isso. Urias era um soldado fiel. Ele permanece ao lado de Davi, mesmo Davi mandando ele ir para casa ter com sua mulher. Como ele não consegue fazer isso, então ele arma uma situação onde Urias morre. Ele mata Urias por conta do seu pecado. Ele mata Urias para tentar esconder o seu pecado. Dado a morte de Urias, ele toma Batseba para estar com ele permanentemente no seu palácio. Mas isso não passou despercebido aos olhos do Senhor. E Davi também certamente era consciente do que tinha feito. Então, o profeta Natã vai até Davi e propõe a ele um diálogo, que se diz assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia de sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma de suas ovelhas, um de seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Davi, quando vê o pecado do outro, rapidamente se enche de justiça
e delibera logo contra aquele homem que é contado na história, o homem rico, um veredito: juízo. Juízo para esse homem mau, para esse homem injusto. É esse o juízo que o reto Davi faz àquela situação. Mas no final dessa história, e eu não vou ler o versículo para não me delongar, Natan diz que aquele homem rico daquela história era o próprio Davi. A justiça própria, o ego, a ideia de superioridade nos impede de ver que muitas vezes o que há diante de nós é um espelho que na verdade reflete quem somos. O filósofo chamado Arthur Schopenhauer, e ao citá-lo eu não quero dizer que concordo com todo o pensamento filosófico dele, mas apenas ponderar uma fala que eu considero ter sido acertada. Diz assim: cada um tem em seu próximo um espelho, no qual vê claramente os seus próprios vícios, defeitos, maus hábitos e repugnância de todo tipo. Davi acreditou, enquanto Natan falava, que ele estava diante da história de outro homem, e não dele mesmo. Mas a verdade é que desde a queda, toda a história sobre o pecado de um homem é a história de toda a humanidade. É a história de todos os que estão aqui nesse momento. E essa história, ela é firmada na cruz, quando Cristo, o Filho de Deus, o justo, carrega os pecados e as injustiças de todos os homens, sendo assim esmagado pelo Deus Santo e justo em sua ira. Diante disso, diante da consideração de que ao olharmos para o pecado dos outros, na verdade estamos vendo a nós mesmos, e não alguém inferior a nós, mas estamos diante do nosso pecado, e isso foi posto sobre Cristo na cruz, e ele foi esmagado por Deus, isso já deveria fazer com que nos dobrássemos, não olhássemos mais uns para os outros com altivez e soberbas, mas considerássemos que somos miseráveis. Isso já seria o suficiente para abaixar a nossa bola diante de Deus e diante dos homens. Mas o Evangelho, ele vai além. O Evangelho não somente tira a nossa justiça própria, o nosso senso de superioridade, como em Cristo nos convida e nos ordena a humildade. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo ele diz expressamente aos filipenses que eles devem considerar uns aos outros superiores a ele mesmo, tendo em vista que o Filho de Deus não considerou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, tomou a forma de homem e foi obediente até a morte de cruz, servindo a injustos. Cristo na cruz serve a humanidade com a salvação. O Filho de Deus é o Deus humilde. Se o justo serve a injustos, como nós poderíamos nos negar em servir uns aos outros? E viemos a ponderar sobre isso nessa noite. Oramos ao Senhor.